Bora fofocar mais um pouquinho. Olha só, gente, Thiago Fragoso, que tá bastante sumido das novelas, né, dos últimos anos pra cá. Acho que o último papel dele, assim, forte nas novelas foi em Salve-se Quem Puder, que tá passando agora de novo na TV Aquarela, né? Primeira reprise, né, Watson? Pra quem não sabe, TV Aquarela é uma TV fictícia de um inscrito meu chamado Watson. Um beijo, Watson, vai procurar o que fazer. Fala um pouco sobre a escalação em novelas. Entrou um, não pode mais ter homem hétero branco. Estamos vendo esse questionamento pela mudança do status. Eu tenho uma chance por novela, disse ele à Folha. Eu acho que ele se equivocou, né? Porque da forma que ele tá falando é como se tivesse preconceito com pessoas que são brancas, são héteros, né? Pra quem não sabe o que é hétero, muita gente não sabe. São pessoas que gostam do sexo oposto. Ou seja, ele é um homem hétero, Marcelo. Ele tá dizendo assim, ah, um homem que gosta de mulher, porque geralmente ele tá dizendo que a maioria dos autores hoje em dia que ganham protagonistas são gays ou bis. O que eu não acho que é, porque se a gente pegar, por exemplo, agora os dois novos protagonistas de Mania de Você, né, que é a próxima das 9, é o Chai Suede e o Nicolas Prats. E até, pelo que eu sei, os dois são héteros. Se a gente olhar, por exemplo, os protagonistas de Família é Tudo, que é o Renato Góes e quem mais tem lá? Tem aquele menino que faz o Júpiter, né? E o Plutão também são héteros. O Arthur de No Rancho Fundo, junto com o José Loreto também, que é protagonista, os dois são héteros. Ou seja, Vatos, aonde que tá os gays e os bi aí? Ele falou uma coisa equivocada, né? É, muito equivocada mesmo, né? Parece que ele é contra esse tipo de representatividade. Eu não acho que ele seja contra, eu acho que ele se equivocou. Às vezes, né, Vasco, a gente precisa ficar quieto, né? A gente precisa ficar quieto. Ou então saber se comunicar. Por isso que é bom, Marcelo, a gente saber falar. Porque às vezes a pessoa não sabe falar e a pessoa não é que a pessoa é preconceituosa, mas passa um ar de ser. Eu vi os comentários aqui, as pessoas, ai que decepção, ai ele tá equivocado, ai ele não deveria ter falado isso. Concordo com essas pessoas, não no sentido da decepção, porque eu não esperava nada dele. Mas talvez outras pessoas já esperavam, né, Watson? Vai de pessoa, né, decepção. Às vezes você já se decepcionaria comigo porque você não espera nada de mim. Talvez o Watson, por esperar alguma coisa de mim, já se decepcionaria. Mas eu acho que no caso dele aí realmente foi um erro de se expressar. Eu acho, Watson, que a diversidade e a representatividade hoje em dia é importantíssima, porque antigamente a gente via aí vários autores que eram talentosos. Eita! Calma, respira, que eu tô falando com pressa. Talentosíssimos, agora sim eu falei. A gente via autores aí que tinham grandes talentos, né, gente, na atuação e que nunca ganhavam um lugar ao sol por conta da Globo só escalar pessoas brancas. Agora a gente está vivendo um dos momentos mais maravilhosos da teledramaturgia, que infelizmente veio com muito atraso. Mas a gente está vendo mais diversidade, né, Vasco? A gente está vendo pessoas que provavelmente há 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos atrás não protagonizariam uma novela. Vocês têm noção de como isso é importante para as futuras próximas gerações e para a história da teledramaturgia? É uma questão de atraso, sabe, gente? Já deveria estar dessa forma há muito tempo. Desde os anos 70, 80, 90, mas infelizmente, Watson, a TV ela vai caminhando a pequenas gotas, sabe? Pequenas gotinhas que vai caindo, pequenos passos que vão sendo dados, sabe? A televisão demora muito para mudar, sabe? Porque querendo ou não, quando você ousa assim colocar uma coisa inédita, geralmente o público rejeita, né? Vocês já pararam para pensar que a gente até hoje não tem uma protagonista trans numa novela? A gente teve a de Elas por Elas, mas ela não era uma protagonista própria. Ela era uma das protagonistas, sabe, Watson? A gente não teve até hoje uma protagonista trans, tipo assim, essa novela é protagonizada por essa atriz trans, esse autor trans. Não tem. E provavelmente, Watson, quando for ter, vai ser daqui muito, muito, mas muito tempo. Entendeu? Então a gente precisa entender que todas essas questões, gente, né, de autores negros, autores gays, bis, trans, não importa a sexualidade de ninguém, o público demora para aceitar, sabe, Vatos? A gente vê hoje em dia as pessoas vendo muito a Globo protagonizando novelas com autores pretos, as pessoas reclamam, ah, agora só bota autor preto nas novelas. Gente, é algo que já deveria existir há muito tempo, na minha opinião. Eu, desde criança, bato nessa tecla. Eu acho isso ridículo. A gente vê apenas gente branca protagonizando. Infelizmente, Vasson, ou felizmente,
dependendo de pessoa, né? Porque cada pessoa acha uma coisa. Eu acho isso, infelizmente. Mas tem gente que já vai achar felizmente. Tem gente que só acha que é só isso que tem que passar na televisão. Só gente branca. Só gente rica na televisão. Não, o Brasil, ele tem tantas histórias, tantas pessoas, sabe? E a gente precisa se identificar. A gente precisa, Watson, olhar para as pessoas, para os influencers, para os apresentadores, para cantores, para personagens e se identificar. A gente tem que olhar para essa pessoa e falar, cara, essa pessoa parece comigo em algum aspecto, sabe? É por isso que eu, por exemplo, me apego a personagens, me apego a pessoas famosas, porque eu sinto, Watson, além de me sentir bem com aquela pessoa, eu me sinto representado. Eu sei que eu sou um homem branco e tudo mais, mas tipo, às vezes, gente, você também precisa se identificar, sabe? Principalmente eu tô vivendo uma fase da minha vida, Watson, que eu tô me identificando com personagens, com pessoas famosas, sabe? Eu olho pro que essas pessoas falam, eu falo, nossa, eu já passei por isso, eu tenho ansiedade, eu tenho isso, eu já passei por isso, eu sei como é essa dor, e você se auto-entende entendendo outras pessoas também. Então minha dica para vocês é, não reclamem da diversidade, eu acho a diversidade importante. Tem um monte de gente aí, Watson, que às vezes chora toda noite por não conseguir se entender. E às vezes uma novela que tem um poder muito grande, né, de comunicação, talvez aquela novela mostrando aquela pessoa trans, mostrando aquela pessoa que passa por aquele problema social de racismo, gordofobia e por aí vai, né, depressão, ansiedade, a pessoa se sente entendida, a pessoa fala, cara, eu tô me vendo na tela, é como se fosse eu. Eu vi essa semana uma entrevista muito bonita na última quarta-feira com a atriz Gabriela Medeiros, que faz a Buba dessa nova versão de Renascer. E ela é uma atriz trans. E eu assisti, Watson, a entrevista do início ao fim. E, cara, eu tinha uma visão dela, porque eu achava que ela atua um pouco mal e tudo. Ainda acho que ela é um pouco, como eu posso dizer, um pouquinho despreparada. Eu acho que falta ela melhorar mais, sabe? Se dedicar mais pra atuação, assim. Eu sinto que a atuação dela não é tão aprofundada. Mas a história de vida dela me impressionou, sabe? Eu olhei e falei, nossa, não deve ter sido fácil, sabe? E ela falando, né, que ela sofre esse tipo de apontamento sobre a sexualidade dela, sabe? Eu olhei pra ela, Watson, e me vi nela, sabe? Porque é uma coisa que o Watson já sabe, quem não sabe tá sabendo agora, é uma coisa também que eu sofro desde muito novo, esses apontamentos que não ajudam ninguém, sabe? Teve uma coisa que ela falou, Watson, que me emocionou muito, sabe? Eu não chorei porque eu sou uma pessoa forte, mas quando ela falou, Watson, sabe quando uma coisa bate em você? Que ela falou assim que as pessoas julgam as crianças, né, desde muito novo, né? Ah, eu acho que vai ser isso, ah, eu acho que vai ser aquilo, quando elas deveriam simplesmente deixar a criança ser a criança. Criança não tem consciência de que isso é de menino, isso é de menina, sabe? E mesmo se tiver, a criança é uma criança. Ela só quer brincar, ela só quer se divertir, entendeu? E se for para ela ser alguma coisa, vai ser com o tempo, ela se descobrindo, ela se entendendo, e demora muito tempo, né? Então, tipo, é triste, sabe? O que eu passei, o que a Gabriela Medeiros passou também, todos esses apontamentos, todas essas acusações que geram muitos gatilhos na gente quando a gente cresce, né, Watson? Mas é importante a gente ter essa consciência de tipo, cara, a diversidade é bonita, é linda, é importante e tem espaço para todo mundo, Thiago. Hoje em dia não existe somente a Globo, existe o SBT, existe a Record, existe o streaming, existe o cinema, existe o teatro. Ou seja, Watson, hoje em dia você pode fazer muitos, mas muito personagem em várias telas. Você pode ganhar muito mais dinheiro, você pode ter mais desafios profissionais do que ficar esperando um bom papel na Globo. Tá entendendo, Vasco? Então hoje em dia a gente tem que agradecer que existe a diversidade, porque sem ela a gente nunca ou dificilmente quebraria esse ciclo de somente gente branca protagonizando, somente gente rica. Cadê os pobres? Bora focar nos pobres, bora focar nos evangélicos, bora focar nos gays, bora focar nessas pessoas que sofrem racismo, nessas pessoas que são analfabetas. Hoje em dia, Vasco, a teledramaturgia está muito mais interessante. Claro que numa fase de baixa audiência, mas as histórias estão mais interessantes. Sabe por quê, Vasco? Porque as histórias estão mais reais. A gente vai ver agora a Globo protagonizando dois autores pretos numa novela que vai vir aí, que é Volta por Cima, que é a próxima das 7, que vai substituir Família Tudo agora no final de setembro. Cara, Volta por Cima conta a história de motoristas de ônibus. Vato, tu tem noção que essa história é muito legal? Vai contar a história de motoristas de ônibus.
Pessoas que a gente nem pensa, né, que poderia render uma novela, né? Mas são pessoas que estão lá fazendo parte da nossa vida. Eu não tenho carro, eu não tenho Uber. Eu, quando preciso, eu pego uma condução. A gente nem para pra pensar como é a vida dessas pessoas, né, Vácio? Que tudo aquilo que acontece no busão rende uma novela. Então, olha só como a diversidade, como essas histórias hoje em dia estão ricas, estão mais abertas. Então eu não olho como o Thiago olha como algo negativo, eu olho como algo importante e eu espero que cada vez mais nós quebramos esses ciclos e que a teledramaturgia, no modo geral, não somente na Globo, mas em todas as emissoras, passe a ser cada vez mais interessante com boas histórias, porque a história é o que não falta. Cada um aí tem uma história de vida que às vezes renderia até uma novela, né, Marcelo? Ou até mais de uma. Se eu escrever aqui minha vida, meu amor, dá uma novela ótima. Uma novela dramática, engraçada, divertida. Mas uma novela que tenho certeza que se fosse você vivendo, você se sentiria muito feliz, honrado, ao mesmo tempo triste de muitas coisas que tenham acontecido. Então eu não acho que a diversidade é ruim. Acho que a diversidade merece ser. Ó, daqui a pouco eu tô de volta. Não vacila. Oh, meu Deus, ó, Gugu. Oh, Deus, que coisinha fofinha. Oxi. Oxi, 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 oxi. Oxi. Eu, hein? Gato, gato, tu vigia. O que é isso aqui? Ó, Gugu no meu lençol. E tu, listradinho?